Bom dia, sétimo ano. Tudo bem? Vamos para mais uma semana de aula. Hoje nós vamos trabalhar o segundo gênero do livro do segundo bimestre. Nós trabalhamos notícias e reportagem. Agora vamos trabalhar a crônica. A crônica argumentativa. Nós tivemos um treino disso quando nós passamos na aula retrasada a respeito dos argumentos, para vocês falarem argumento, depoimento. Crônica argumentativa, o nome já está dizendo. Crônica é um fato do dia a dia e argumentativa é você saber falar e comentar a respeito disso. Ou seja, você vai falar algo que você possa expor a sua opinião, o que você pensa. Entendido? Vamos lá, então. Já abriram aí o livro? Bom, a nossa quinta unidade, ela começa com o seguinte pensamento. Penso, logo, escrevo. Está parecido com o pensamento que a gente já viu aí. Vocês podem ter estudado lá na filosofia, né? E aí ele colocou aqui, penso, logo, escrevo. Todo mundo que vai escrever algo, primeiro, tem que pensar o que vai escrever, não é isso? Não levante a sua voz, melhore seus argumentos. Esse aqui é um pensamento do Desmond Tutu. Ele ganhou o prêmio Nobel da Paz. E aí foi colocado o pensamento dele. Não levante a sua voz, melhore seus argumentos. No meio do embate de uma discussão, não adianta você gritar, esbravejar. É melhor você ter um argumento convincente do que você estar levantando a sua voz, não é isso? Então, vamos ver uma pequena biografia dele aqui. Desmond Tutu, 1931, ele ainda é vivo, é um dos mais conhecidos ativistas dos direitos humanos. Foi agraciado com o Prêmio Nobel da Paz em 1984 pelos seus esforços contra o apartheid, regime de segregação racial adotado na África do Sul de 1948 a 1994. No qual os direitos da maioria dos habitantes, no caso os negros, foram cerceados pelo governo formado pela minoria branca. Primeiro ponto, o que ele quis dizer com não levante a sua voz, melhore os seus argumentos? A gente até já comentou um pouquinho. Isso aqui são questões para você fazer uma pequena análise. Continuando aqui. O que ele quis dizer com não levante sua voz, melhore os seus argumentos? De que forma essa fala pode ser relacionada à busca por uma sociedade mais livre, justa e igualitária? Certo? Voltando aqui, nós vamos falar de crônica argumentativa, né? Sétimo ano. Não sei se deu algum errinho aí no início, por isso que eu voltei aqui. Crônica argumentativa. A crônica é aquele fato do dia a dia, que você também, quando você vai falar de um certo assunto, você precisa ter o seu posicionamento, ter os seus argumentos, por isso que ela é chamada de argumentativa. E vamos para a tela inicial da quinta unidade, conforme nós já falamos. Então, nós temos aqui o pensamento, penso, logo escrevo. Aqui o Desmond Tutu, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, ele foi colocado aqui em evidência o pensamento dele. Não levante a sua voz, melhore os seus argumentos. Muitas vezes é mais fácil você ter argumentos do que gritar, não é isso? Desmond Tutu, 1931, ele ainda é vivo, é um dos mais conhecidos ativistas dos direitos humanos. Foi agraciado com o Prêmio Nobel da Paz em 1984 pelos seus esforços contra o apartheid, regime de segregação racial adotado na África do Sul de 1948 a 1994, no qual os direitos da maioria dos habitantes, no caso os negros, foram cerceados pelo governo formado pela minoria branca. O que ele quis dizer com não levante a sua voz, melhore os seus argumentos? Então você analisa. De que forma essa fala pode ser relacionada à busca por uma sociedade mais livre, justa e igualitária? Certo? São questões iniciais para a gente analisar antes de ver a crônica. Aí nós temos algumas perguntas básicas que vocês deveriam ter respondido e a gente já trouxe aqui com o gabarito para vocês conferirem, tá certo? Confiram aí se
Acertaram? Façam a correção que no final vocês vão enviar as fotos. Crônica argumentativa. O texto a seguir foi publicado originalmente no jornal O Globo, em 26 de outubro de 2011. Antes de ler a crônica Alice no Reino do iPad, responda. O título faz referência a uma obra literária bastante conhecida. Qual é essa obra? Que obra é essa? Então, o texto já falou, né? Alice no País das Maravilhas. Corrijam aí. Resolveram? Vão corrigindo. Registre a seguir o que você sabe sobre essa obra. Então, vamos ver. Qualquer coisa pessoal que você tenha respondido aqui vai estar correto. Se você não sabe nada, se tiver colocado não sei de nenhuma informação, também está certo. Mas a gente trouxe uma pequena sugestão aqui. Não apenas Alice no País das Maravilhas é um clássico da literatura, como inspirou a produção de filmes e peças teatrais. Por isso, espera-se que vocês, no caso, tenham algum conhecimento. É isso que a gente espera, que vocês tenham colocado aqui alguma coisa sobre o que vocês sabem dessa obra. Terceira, o aproveitamento do título da obra de Lewis Carroll e a substituição da expressão País das Maravilhas por Reino do iPad não se deu por acaso. Foi uma escolha consciente do autor. O que ele quis sinalizar com essa troca? Apresente uma hipótese, também é pessoal. Isso aqui também é pessoal, tá? Você vai colocar por que ele fez essa troca, o que ele queria. Quarta, o título da crônica é constituído de uma frase nominal. Reescreva-o inserindo um verbo que expresse o tema que você imagina que há na crônica. Seu título deverá estar na ordem direta, ou seja, sujeito, verbo e complemento. Ó, porque aqui era, olha, Alice no Reino do iPad. Então aqui, Alice se diverte no reino do iPad. Se diverte, foi inserido o verbo aqui, olha. Se diverte, verbo com pronome oblíquo. O leitor do jornal que se sente motivado a ler um texto com esse título é aquele que se interessa por tecnologia digital, correto. Gosta das histórias de Alice no País das Maravilhas e de outros livros de Lewis Carroll. E imagina que a Alice do título seja essa personagem, também pode ser. Gosta de ler Freud ou Kafka? Não, isso aqui não tem nada a ver, né? Vamos lá, então, na crônica. Tá certo, pessoal? Vamos lá, acompanhem aí no livro de vocês, ou então aqui na tela. Tenho certeza que vocês já leram em casa. Já leram aí antes de resolver, é isso que eu estou esperando, não é isso? Alice no Reino do iPad. Terminei, observe que a crônica aqui, ela é feita em primeira pessoa. Terminei, o verbo está em primeira pessoa, não é isso? Terminei a última coluna perguntando: onde estão os novos Freud, Proust, Kafka e tantos outros que brilharam na Europa do século XX? A resposta eu antecipava, é discutível. Eles estariam agora nos Estados Unidos e se chamariam Steve Jobs, Larry Page, Sergey Brin, Mark Zuckerberg ou Bill Gates. Mas ainda que portadores de mentes brilhantes, será que eles, passada a emoção pela perda de Jobs, resistem à comparação? Considerando que não é a glorificação imediata, mas o tempo de decantação o que consagra um gênio, terá sido merecida a insistência com que a mídia exaltou o mais conspícuo deles por ocasião de sua morte? A verdade é que não se fazem mais gênios como antigamente. E talvez as condições exigidas hoje não sejam as mesmas da época de um Leonardo da Vinci ou de um Thomas Edison. Nada contra os gênios tecnológicos. Se eu não tivesse outras razões para admirá-los, teria a de que minha neta Alice, que acaba de completar 2 anos, é quem está me ensinando a lidar com o iPad de seu pai, que ela usa sozinha. Não é exagero de avô, não. Estou de fato aprendendo com ela. Alice bota o circo. Ela vai no aplicativo e exibe um vídeo com o palhaço, o trapezista, o equilibrista. Agora põe o YouTube que tem os meninos discutindo. Ela move a tela com o dedinho e atende a meu pedido. É assim aos poucos que estou me familiarizando com a invenção do Steve Jobs.
Só por isso já teria que agradecer a ele e chamá-lo de gênio. Mas aí me dou conta de que gênio mesmo é Alice. A mídia é que ainda não descobriu. Fico me perguntando se com todos esses apelos audiovisuais, se com todo esse deslumbramento acrítico pelas novas mídias, com esse fascínio atual de índio por espelho, a geração de Alice ainda vai se interessar por livre pelo que a leitura de um texto propicia. Reflexão, conhecimento, senso crítico. Para tranquilizar-me, dizem que, em vez de inibir a leitura, essas várias descobertas tecnológicas vão estimulá-la e que nunca se leu e escreveu tanto como agora. É verdade, mas em geral é uma leitura efêmera e descartável para obter informação instantânea, não entendimento num processo que desenvolve mais o reflexo do que a reflexão. Não quero repetir o erro de muitos intelectuais de minha época, que rejeitavam a televisão por não haver ali, como se alegava, vida inteligente, era uma máquina de fazer doido. Também não proponho o livro como fetiche, mas a cultura artística e literária é indispensável para fazer avançar a humanidade. Quase 4 séculos depois, pode-se afirmar, por exemplo, que uma obra como a de Shakespeare alterou a própria natureza humana, como escreveu Harold Bloom no seu livro Gênio. Haverá no Vale do Silício alguém capaz disso? Só o amanhã dirá. Entenderam um pouquinho da crônica? Já tinham lido em casa? Então, a crônica argumentativa, você já viu aí uma das características, ela é escrita em primeira pessoa, a pessoa apresenta o que pensa, os argumentos dela, por isso que é crônica argumentativa. Pegou uma obra literária e fez comparação, trazendo para a tecnologia e a atualidade, não é isso? Importantes empresas de tecnologia como Apple, Facebook e Google estão situados na região próxima a São Francisco, na Califórnia, chamada Vale do Silício. Aqui nós temos o autor, Zueni Carlos Ventura, em 1931, é jornalista e escritor mineiro, já trabalhou como repórter e editor de revistas e jornais brasileiros, tem vários livros publicados, alguns com suas reportagens e outros com suas crônicas, e escreve regularmente para jornais. Várias vezes premiado, ingressou na Academia Brasileira de Letras, ABL, em 2014. Aí nós temos umas palavras aqui, que você também vê aí no finalzinho do texto, que seria para o entendimento completo, que é uma decantação. Processo químico que as impurezas de um líquido se depositam no fundo do recipiente e assim podem ser separadas do líquido. Na metáfora do texto, o tempo levará à distinção dos gênios entre as pessoas. Conspícuo é ilustre e notável, fetiche, objeto cultuado ao qual se atribuem poderes especiais. As questões. Eu espero que todo mundo tenha resolvido, a gente já trouxe o gabarito para você conferir. Aqui, antes de levar para as questões, vamos fazer a leitura do box aqui, afirmando que é crônica. A palavra crônica tem sua origem na forma grega cronos, que significa tempo. Você pode grifar, cronos, tempo. Crônicas eram relatos de acontecimentos sucedidos em algum lugar, assumindo um caráter histórico. Exemplo desses relatos são os textos do português Fernão Lopes, de 1380 a 1460. Com o surgimento da imprensa e do jornal, a crônica passou a ser um texto informativo e crítico, que continha os comentários e a análise de fatos culturais, políticos, econômicos, sociais ou do cotidiano, ocorrido nos dias anteriores. Como é conhecida hoje, a crônica é um texto curto e de linguagem acessível sobre fatos do cotidiano. Então vamos lá, sexta questão. De maneira geral, o cronista parte de um fato motivador para a escrita do seu texto, o que parece ter dado origem a essa crônica. Esse texto é uma crônica argumentativa. Em um texto argumentativo, pode grifar essa parte aqui. Em um texto argumentativo, o autor apresenta sua opinião sobre o tema e argumentos que defendam, justifiquem ou comprovem um ponto de vista. Letra A. No primeiro parágrafo, o cronista elabora 3 frases interrogativas. Todas elas tratam de um mesmo assunto. Qual é ele? Sintetize as 3 frases interrogativas em uma. Então, você pode ter feito
é da sua maneira, mas aqui nós temos a sugestão. Os gênios de nosso tempo são tão brilhantes quanto os do passado? Essa seria a pergunta ideal. A letra B. No terceiro parágrafo, o cronista elabora outra pergunta, agora de maneira indireta, como tema de discussão com o leitor. Assinale a alternativa que apresenta essa pergunta em forma de interrogativa direta. Então, seria a primeira opção. Com os apelos audiovisuais e a falta de criticidade, as novas gerações vão se interessar pelos livros e pelo que estes geram, reflexão, conhecimento, senso crítico. Aqui foi transformado em pergunta direta. Ela estava de forma indireta e você transformou para direta. Essas duas não seria. Letra C. No último parágrafo, o cronista produz outra interrogativa direta, copia essa pergunta. Então, foi tirado de lá. Haverá no Vale do Silício alguém capaz disso? Bem simples, não é isso, pessoal? Todo mundo fez? Corrijam. Letra B. No terceiro parágrafo, o autor volta-se à questão da leitura, ainda traçando comparações. Para ele, que benefícios a leitura de livros traria ao leitor? Reflexão, conhecimento e senso crítico. Essa seria a resposta. Confiram aí o gabarito. Letra C. Ele considera a leitura relacionada aos novos suportes e avanços tecnológicos efêmera, descartável, pois objetiva, apenas obter informação e desenvolve mais o reflexo do que a reflexão. Há um jogo de palavras interessante nesse momento. Procure reflexo e reflexão no dicionário e explique esse trecho com suas palavras. Atenção, essas palavras têm mais de um significado. Observe qual faz sentido no parágrafo do texto. Então, seria da sua forma, mas aqui o que é importante vocês terem observado? Que o processo atual de leitura desenvolve mais a resposta automática e menos o pensamento profundo sobre algo, tá certo? Tirem a resposta de vocês do que a gente espera que vocês sinalizem e sintetizem aqui como resposta. A letra D. A expressão destacada no trecho "não quero repetir o erro de muitos intelectuais de minha época" está relacionada ao. Esse minha época é presente ou é passado? Logicamente, passado. Minha época faz referência à época que já passou, não é isso? A época do autor. O uso de pronomes para localizar eventos no tempo será estudado. Isso aqui nós já estudamos os pronomes e então, quando aparecer, nós vamos saber situar nas proposições pedidas. Questão 9. Como essa crônica apresenta um ponto de vista, o texto é escrito em primeira pessoa. Isso nós vimos, a crônica ela é argumentativa, argumento é apresentar seu ponto de vista e vai estar sempre escrito em primeira pessoa. Copie um trecho do primeiro parágrafo que comprova essa afirmação. Então, esse trecho aqui, olha, eu terminei a última coluna. Terminei a última coluna faz referência ao eu. Eu antecipava. Observe aqui o uso da primeira pessoa. Corrigiram? Leia o texto. Aqui nós temos falando um pouquinho do que é objetividade. É a característica daquilo que é objetivo, ou seja, o que é resultado de uma observação imparcial. Aqui a pessoa não pode dizer o que pensa, independente das preferências e opiniões individuais, e já na subjetividade, a característica do que é filtrado pelo ponto de vista de uma pessoa, refletindo seus sentimentos e suas crenças. Explique se o texto dessa crônica é objetivo ou subjetivo. Pelo que a gente leu lá, você já viu que é marcada pela subjetividade. Por quê? Pois o autor expressa seu ponto de vista sobre o assunto abordado. Questão 10. O autor de um texto pode expressar seu posicionamento em relação a determinada situação ou tema por meio de palavras ou expressões chamadas de modalizadores. Vamos ver o que são os modalizadores. São recursos, pode grifar aí. Modalizadores são recursos da língua que ajudam a perceber ponto de vista do falante. Pode indicar dúvida do falante a respeito do que diz. Olha, é possível que, provavelmente, pode ser que. Essas são expressões chamadas de modalizadores. E pode expressar sentimento ou avaliação do falante, quando ele diz felizmente, curiosamente, vagarosamente ou somente. Não é isso? Releia o trecho a seguir e sublinhe o modalizador que indica a dúvida.
A verdade é que não se fazem mais gênios como antigamente e talvez, observe aqui o modalizador de dúvida, talvez, as condições exigidas hoje não sejam as mesmas da época de um Leonardo da Vinci ou de um Thomas Edison. A argumentação é importante em um texto que tem o objetivo de apresentar um ponto de vista. Ainda que não fique evidente, o autor pretende convencer o leitor da validade de suas opiniões e, para isso, ele precisa expor argumentos consistentes. Então, aqui sobre argumentação. Cotidianamente, mesmo sem se dar conta, você precisa justificar suas atitudes, ideias ou seus comentários por meio de argumentos. Então, a habilidade de argumentar adequadamente é exigida de todos no convívio social. Então, todo mundo tem que saber dizer, falar sobre algo e dizer o que acha. Tem que saber argumentar. Não adianta só você falar alguma coisa e não saber argumentar, saber questionar. Por exemplo, por que eu devo usar o celular na sala de aula? Você diz sim, eu devo, mas aí argumenta dizendo o porquê, colocando a sua opinião. Entendido? Questão 11. A frase reproduzida na questão anterior apresenta a opinião a ser defendida pelo cronista. Os gênios atuais não são tão brilhantes como os de antigamente. Um argumento fundamental da crônica é um exemplo retirado da vida particular do cronista, presente no segundo parágrafo. Sua neta o ensina a lidar com o iPad. Então, aqui o exemplo. Se a neta de 2 anos consegue ensinar o avô a usar o iPad, isso sugere que essa tecnologia criada pelos gênios atuais é complicada para as pessoas em geral, só sendo especialista para lidar bem com ela. Simples para as novas gerações, por isso uma criança pequena consegue compreender e repetir sozinha como usar o aparelho. Muito bem, é essa aqui, simples para as novas gerações. Vocês aí mexem melhor que ninguém, não é isso? A letra B. A ideia presente na frase, nada contra os gênios tecnológicos, é desmentida no final do parágrafo pela frase. Qual é a frase que desmente essa ideia? Nada contra os gênios tecnológicos. Ela move a tela com o dedinho e atende a meu pedido. É assim aos poucos que estou me familiarizando com a invenção de Steve Jobs. Só por isso já teria que agradecer a ele e chamá-lo de gênio. Mas aí me dou conta de que gênio mesmo é a Alice. A mídia é que ainda não descobriu. Então é essa aqui que é desmentida. Nada contra os gênios tecnológicos. Você tem aqui o QR Code para acessar e para ver mais informações, tá bom? E quais são os tipos de argumentos que eu posso ter dentro de uma crônica? Contra-argumentação. O autor procura antecipar opiniões ou argumentos contrários ao seu ponto de vista, ao apresentá-los em seu texto, contestando-os, expõe a fragilidade do argumento e assim enfraquece a posição contrária, fortalecendo a própria. Argumento de autoridade é citar o ponto de vista de pessoas consideradas especialistas no tema tratado, ou referir-se a ele. A citação de uma autoridade no assunto faz confiabilidade à ideia defendida pelo autor. Então, vamos entender aqui o que é a contra-argumentação. Ele vai antecipar as opiniões dele, e o argumento de autoridade é quando ele coloca alguém como a pessoa que entende daquele assunto. Ele cita o ponto de vista de pessoas que entendam para poder fundamentar seu texto. Questão 12, nós já falamos sobre argumento de autoridade na sala de aula. Questão 12. Outra estratégia argumentativa do cronista é a contra-argumentação. Ou seja, ele apresenta um argumento contrário à opinião dele e depois mostra que esse argumento é fraco, o que então reforça seu ponto de vista. Releia-o. Vamos prestar atenção onde é que está a contra-argumentação. Para tranquilizar, me dizem que em vez de inibir leitura, essas várias descobertas tecnológicas vão estimulá-la e que nunca se leu e escreveu tanto como agora. É verdade, mas em geral é uma leitura efêmera e descartável para obter informação instantânea, não entendimento no processo que desenvolve mais o reflexo do que a reflexão. Então observem aqui, ele faz a argumentação, a contra-argumentação. Ele argumenta e diz é verdade, mas em geral é uma leitura efêmera. Quer dizer, uma leitura que às vezes não se guarda muita coisa.
Sublinhe com um traço o argumento retirado do senso comum, ou seja, da opinião das pessoas em geral. Então, está aqui o senso comum. Em vez de inibir a leitura, essas várias descobertas tecnológicas vão estimulá-la e que nunca se leu e escreveu tanto como agora. Esse é o senso comum. Sublinhe com 2 traços o trecho que o cronista demonstra concordar com esse argumento. É quando ele diz: é verdade. Sintetize o contra-argumento do cronista, ou seja, o trecho em que ele contesta, nega o argumento do senso comum. Quando ele diz esse mais, aqui ele está apresentando a contra-argumentação. Mas a leitura relacionada aos suportes e avanço tecnológico é efêmera e automática, e sem reflexão. Esse mais aqui já mostrou o contrário do que disse aqui no início, do senso comum. Letra D. Há uma reflexão de oposição entre a ideia de que nunca se leu e escreveu tanto quanto hoje e a visão de que essa leitura é superficial e acrítica. Que palavra estabelece essa relação? Circule-a. Então, você viu aqui, mais. 13. No último parágrafo, para comprovar sua opinião, Zueni Ventura usa um argumento de autoridade, ou seja, ele cita a fala de um especialista. Quem é o especialista citado? Então, o argumento de autoridade, como nós falamos, é citar alguém que entende do assunto. Então, de quem é? O crítico literário Harold Bloom. Correto? Continuando aí as questões. Estão fazendo as correções? A letra B. O que afirma o especialista sobre quem? Ele afirma que Shakespeare alterou a própria natureza humana. Letra C. Com esse argumento, o que o cronista procura comprovar? Copie do texto. Então, temos aqui no gabarito. Busca comprovar que os gênios da atualidade não fizeram o mesmo que os gênios do passado, exemplificados por Shakespeare, alteraram a natureza humana. Faça as atividades a seguir para pensar melhor a linguagem da crônica argumentativa. Sobre a linguagem agora. Vamos fazer uma leitura aqui no box. Na crônica, o tratamento dado ao tema é geralmente descontraído, lembrando uma conversa entre cronista e leitor. Então, esse texto aí, ele se apresenta como se ele estivesse conversando com alguém, com nós, leitores. Para conseguir o tom de leveza que o autor imprime ao seu texto, muitas vezes ele faz uso da ironia e do humor, e a linguagem empregada é mais informal, coloquial e menos monitorada, diferente da linguagem predominantemente formal presente em outros textos jornalísticos, como os editoriais. Questão 15. Questão 14. No primeiro parágrafo, a expressão tempo de decantação define o que consagra um gênio. Consulte o glossário ao final do texto e explique o sentido da expressão no texto. Então, era para você consultá-la no final, no glossário, e dar a sua opinião. Nós temos aqui, eu espero que vocês tenham observado que no texto valoriza-se o tempo como elemento capaz de separar o que realmente é genial do que não é. Então, você pode colocar aí, valorizar o tempo como elemento capaz de separar o que realmente é genial do que não é. Questão 15. Releia. Com todo esse deslumbramento acrítico pelas novas mídias, com esse fascínio atual de índio por espelho, o prefixo a serve para negar o sentido original de uma palavra. Assim, o que significa deslumbramento acrítico no texto? Observe acrítico, o prefixo a. Um deslumbramento, um fascínio que não passa por uma crítica. Então, acrítico não passou pela crítica. Não há uma reflexão sobre essa sensação. Questão 16. Considerando não apenas a crônica, mas também as questões anteriores, complete a frase. O objetivo dessa crônica é o quê? Divertir o leitor, propor a leitura de um texto literário ou refletir criticamente sobre a vida e comportamentos humanos? A última opção é a correta, refletir criticamente sobre a vida e comportamentos humanos. Tá certo? Então, nós terminamos aí a análise da crônica argumentativa e na próxima aula a gente vai continuar as questões, já trazendo um pouco de gramática, falando dos pronomes, que também são muito utilizados como forma de
organizar uma crônica argumentativa. E o que você vai fazer? Quais são as orientações para vocês seguirem? Enviar as fotos das atividades corrigidas pelo Proesc, viu? Arquivem lá no Proesc, vão mandando os arquivos para a gente poder guardar, fazer as correções. E na segunda questão, ler e resolver as questões das páginas 35 a 40, que vai começar aqui na parte de pronome 2, no livro didático, unidade 5, tá certo? Então, por hoje é só. Eu espero que todo mundo fique bem, faça a sua aula direitinho, envie as fotos dentro do prazo e até semana que vem.